Queridos estudantes, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de leitura e produção textual. Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, Tinha, Chesco, para a nossa aulinha. Hoje a gente vai continuar, meus queridos estudantes, trabalhando o artigo de opinião. Esse gênero sobre o qual falamos bastante na nossa última aula. Vimos que é um gênero argumentativo e que bastante relevante por circular na esfera jornalística e trazer atualizações, principalmente sobre os assuntos que marcam o cenário político, social e cultural, né? A gente tem artigo de opinião aí, portanto, para todos os gostos e estilos, né? É um gênero textual, com certeza, bastante procurado por aquele leitor mais assíduo, aquele leitor que gosta de se atualizar acerca dos fatos do cotidiano e principalmente gosta de se posicionar, né? Ou de alguma forma tentar se definir enquanto pessoa que ainda está meio que indecisa, meio que vacilante em relação a determinada tomada de posição. Então, o propósito do artigo de opinião enquanto gênero é de fato este: convencer o interlocutor, né? Vamos continuar aqui o trabalho com esse gênero maravilhoso. Então, a gente vai trabalhar os contextos de circulação, lembrando que, sobretudo, o artigo de opinião, ele tem aí a circulação na esfera jornalística. Você encontra mesmo num jornal, tá? Lembra quando a gente estava trabalhando o gênero jornal? Pois é, a gente conversou justamente sobre o artigo de opinião como um dos gêneros. Naquela aula eu não falei especificamente dele, né? Trabalhando características, função sociocomunicativa, elementos composicionais, mas agora a gente tem visto isso aqui, né? O que de fato são esses elementos composicionais? É entender como é que esse texto está organizado em termos de estrutura. Falei para vocês que é um texto em prosa e contém aquelas três partes fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Quanto à estrutura, a gente vê um texto montado aí em parágrafos. É o famoso texto em prosa. Função sociocomunicativa: convencer o interlocutor com toda a certeza, né? Mas ele faz duas coisas. Ele convence e ele também informa. Principalmente das duas. Se a gente fosse, vamos dizer assim, marcar uma função sociocomunicativa mais forte no artigo de opinião, principalmente convencer. É por isso que ele pertence à tipologia argumentativa, tá? Boa noite, Conceição. Estamos aqui com as queridas alunas Gracilene Duarte, a Conceição Thalma. É Thalma, né? Thelminha. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, a gente viu também pela leitura do artigo de opinião que a gente analisou na nossa última aula, e hoje vamos analisar um pouquinho mais, né? Que títulos são super importantes neste gênero. Em comparação com a dissertação escolar, cobrada nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a gente não tem a obrigatoriedade de título lá, né? Aqui a gente tem, inclusive, a assinatura. Como o nome do gênero já diz, artigo de opinião, ou seja, alguém vai, de posse de conhecimento de fatos, eventos, tá? E principalmente de uma ideia de querer convencer o outro daquilo que ele pensa, ele vai mobilizar aí, tá? As mais diversas estratégias argumentativas para convencer o outro. Levar o interlocutor a acatar a opinião demonstrada. E aí ele, esperto, vai lançar estratégias argumentativas para sustentar essa opinião. A começar pelo título, que já anuncia, evidentemente, tá? E com menores detalhes, claro, o assunto que vai ser explorado em mais detalhes, tá? Em mais argumentação no corpo do texto, tá bom? Então, essas são as especificidades desse gênero artigo de opinião, tá? Não esqueça, é para opinar mesmo. Como a gente está falando muito, né, nessa função sociocomunicativa desse tipo de artigo, evidentemente que esses posicionamentos, ou seja, essa tomada de posição do locutor do texto, ela é ativada linguisticamente.
Em outras palavras, quer dizer que ele vai utilizar, tá, vocábulos, palavras, expressões e termos que vão diretamente para o leitor marcar determinadas ideias, tá? Por isso, nesse quesito, gente, e eu não vou falar só para o texto, artigo de opinião, não vou falar só esse gênero. Vou falar de todo e qualquer texto que tenha o intuito argumentativo, ou seja, qualquer texto, gênero textual, que se encaixe na tipologia argumentativa. A gente tem os chamados articuladores do discurso, os famosos operadores argumentativos, tá? Então, assim, claro, nem todo articulador, ou seja, nem todo recurso linguístico que a gente vai utilizar para organizar as informações do artigo de opinião, ele vai ser um operador argumentativo. E nisso também, aproveitando, eu faço um paralelo com a redação Enem. A competência 4, dentro desse gênero textual, da construção dele, cobra que você diversifique os recursos coesivos utilizados, tá? Que são esses recursos de organização do texto, e que você use tanto outros recursos coesivos como os recursos coesivos do tipo operador argumentativo. Ou seja, nem todo elemento que você vai utilizar para organizar as informações do texto é considerado nessa perspectiva um operador argumentativo. Operador argumentativo é aqueles que marcam ideias. Então, no geral, os articuladores são os recursos coesivos, tá? Então, claro, um operador argumentativo é um recurso coesivo, isso é fato. Mas nem todo recurso coesivo é um operador argumentativo. Esse é o detalhe. Então, a gente precisa ver aí quais desses operadores são de fato empregados na construção do artigo de opinião. Tanto os que são operadores quanto os que não são. Então, são palavras ou expressões que estabelecem relações entre as partes de um texto. Ou seja, elas vão unir uma oração a outra, elas vão ajudar a organizar as orações que pertencem, por exemplo, a um período composto, tá? Elas vão ajudar a organizar os recursos articuladores, vão ajudar a organizar os períodos que estão dentro de um parágrafo e assim sucessivamente. Não só dentro do parágrafo, o que a gente chama de coesão intraparagrafal, como também entre os próprios parágrafos, que é a coesão chamada de eu me confundo todo dia com esse termo, mas é interparagrafal. Intra dentro e inter entre os parágrafos, tá? Vou até anotar aqui. Intra, ou seja, recursos coesivos dentro do parágrafo. Aí você vai ver como os períodos do parágrafo se conectam, tá? E a chamada inter, que já é entre os próprios parágrafos. Eu estou usando um azul aqui, como tá azul, tá apagando. Já o mudo pro vermelho, nenéns. Olha aí. Então, isso aqui é muito importante, tá? Toda argumentação, ela vai, de fato, tornar esses elementos imprescindíveis. A gente precisa empregar porque o projeto argumentativo, ele depende muito das estratégias que nós vamos empregar. E, com certeza, uma delas, em textos evidentemente verbais, principalmente escritos, é utilizar esses operadores. Então, eles vão fazer isso, eles vão criar um elo entre a questão polêmica, que a gente sabe que é típica do artigo de opinião, e o posicionamento do enunciador, ou seja, a tese que ele defende, qual é a opinião dele, e de quais argumentos ele vai mobilizar para sustentar essa tese. Então, tudo é muito entrelaçado, né? Por isso que a gente fala mesmo em elo. Tudo é bem amarrado. E, uma vez estabelecida a devida relação entre esses elementos textuais, ou seja, estabelecida a coesão, é evidentemente que o resultado disso será a coerência, ou seja, o fazer sentido. E se, evidentemente, o articulista conseguir utilizar estratégias que inconteste
Você fazer sentimento foi ótimo. Adoro. Fazer sentido. Desculpa, gente. Pronto, corrigir. Coerência é fazer sentido, tá? Ter lógica. Então, como eu estava dizendo, se ele consegue realmente organizar as informações na superfície do texto, e é isso que nós chamamos de processo coesivo, ele com certeza vai conseguir defender muito bem a ideia, né? Mobilizadas as estratégias argumentativas, tá? Necessárias para defender a ideia central ou tese. Então, por exemplo, ele pode mudar de assunto ou mudar o foco do assunto. Trabalhar diversos aspectos de um mesmo assunto, tá? Ou mesmo mudar o assunto. Pode utilizar para estabelecer, ó, numa perspectiva de contra-argumentação, por outro lado. Olha aí. No que diz respeito a isso, no tocante àquilo, quanto a isso, quanto àquilo, acerca disso. Então, ele vai apontar para você, leitor, com o uso desses elementos ou similares, que ele está mostrando ali uma perspectiva relacionada a um assunto. Ou relativo ao assunto discorrido, ou relativo a um outro assunto. Para ordenar e distinguir, isso aqui tem a ver com diferenciação entre as estratégias argumentativas utilizadas e o chamado ordenamento, ou seja, hierarquizar as ideias. Você sabe que uma coisa muito importante nessa seleção de argumentos é a hierarquização. A gente sabe que nem todo argumento tem a mesma força, né? Então é evidente que a gente vai escolher aqueles mais impactantes, aqueles mais apropriados no projeto, tá? Olha aí, em primeiro lugar, em segundo lugar, primeiramente, seguidamente. Por outro lado, também marca essa hierarquização, tá? Tá até repetido, né? Ah, não, por um lado e por outro, ó. Inclusive, gente, essas expressões, elas são paralelísticas, ó. Uma chamada de atenção bem aqui agora. Note que, se você começa, por exemplo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, utilizando em primeiro lugar, é interessante que, lá no segundo parágrafo, você estabeleça o paralelismo com a expressão que você utilizou para iniciar o primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, e tal. Terminou de construir esse parágrafo, vai para o D2, ou seja, o desenvolvimento 2. Em segundo lugar, tá vendo? Isso é hierarquizar, é desenvolver, tá bom? Para dar detalhes ou pormenorizar, em suma, em resumo, em poucas palavras. Se for um artigo de opinião com uma pegada menos formal, trocando em miúdos, né? Recapitulando sucintamente, ou seja, para dar ideia mesmo de especificação dos argumentos, tá? Detalhes, pormenores. Para apresentar a opinião, aí depende. A gente viu na nossa última aula que o artigo de opinião ele pode ser escrito em primeira pessoa. Há quem prefira escrever a primeira do singular, tá? E você vai perceber marcas linguísticas dessa posição, ou seja, é o locutor mesmo, o articulista se posicionando em carne e osso diretamente. Então, existem marcas que vão mostrar para você esse envolvimento direto de quem escreve artigo de opinião com o que ele está dizendo. Na minha opinião, a meu ver, o meu julgamento, na minha concepção. Então, você vai ver verbos e pronomes em primeira pessoa, tá? Também há quem, sendo articulista, opte por escrever na primeira do plural. Um outro recurso bem interessante, ó. A escrita na primeira pessoa do plural já mostra o seguinte, que o enunciador, pelo menos no que ele entende, ele não está só naquilo que ele pensa. Então, para nós brasileiros, é um ultraje ver cotidianamente práticas que atentam contra o erário e ainda assim ver que o que é feito contra a corrupção é muito pouco. E sempre penaliza a população, especialmente a menos abastada. Tá vendo? Então, ele entende que não só ele pensa daquela forma, mas com o nós, o uso do nós, em pronomes e formas verbais também flexionadas aí na primeira do plural, outras pessoas são partidárias daquilo que ele pensa. Ou seja, há aí, de certa forma, uma conexão, tá?
bem bacana entre o emissor e o receptor. E se ele não quer se envolver assim, pelo menos não diretamente, ele continua o projeto argumentativo, continua as estratégias de convencimento, só que ele vai escrever com verbos e pronomes em terceira pessoa. É só um envolvimento que não é direto, mas ele está ali, escondido. Então, ó, se ele diz, por exemplo, é possível afirmar, ou ele diz, eu observo no dia a dia, eu noto. Pode-se afirmar, é certo que, é certo afirmar. Essas marcas aqui, ó, todas, são marcas de terceira pessoa, tá? Então, elas vão revelar a opinião. Para discordar ou refutar, é importante ressaltar, porém, aí, ó, para discordar, contra-argumentar, ele vai jogar essas expressões aqui, principalmente ativada, essa ideia de discordância ou de contestação, ó, em porém, tá? Ou em formas oracionais assim, não é conveniente afirmar, tal julgamento não parece claro, isso não procede, vai utilizar advérbios de negação para marcar essa ideia de contestação. Vai utilizar, por exemplo, conjunções ou coordenativas adversativas, como mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Ou então, utilizar conjunções adverbiais concessivas, embora, ainda que, por mais que, se bem que, e etc. Então, vejam que tudo isso, às vezes, operador argumentativo, às vezes não, vai marcar o projeto argumentativo claramente no texto. Então, não tem erro, nenéns. O artigo de opinião é isso. Você vai ver um título, você vai ver a assinatura. Perceba que, em comparação com a dissertação escolar, ela normalmente tem título. Só não é obrigatório na redação Enem. A maioria dos alunos não faz, né? Vai direto para o parágrafo de introdução. O que mais? Jamais os alunos vão assinar a dissertação escolar. Isso é proibidíssimo. Inclusive, está lá expresso no edital. Qualquer forma de assinatura ou identificação expressa levará a nota 0. Então, cuidado. Ai, tem gente que diz assim, eu vou botar uma estrelinha bem aqui. Sim, meu amigo, mas se você combinou com alguém que porventura vai pegar o seu texto, estrela, o texto fulano. Então, qualquer tentativa de burlar, gente, nem adianta. O povo é esperto. Tá entendendo? Não precisa ser assim. Mais articuladores, ó, tomada de posição. Ou seja, ele vai marcar ali que está dando a opinião dele, que ela é importante, que ela é relevante, ele quer opinar. Do meu ponto de vista, na minha opinião, a meu ver, no meu pensamento, ou então na primeira pessoa do plural, ó, pensamos que, pessoalmente eu acho, eu cheguei à conclusão, tudo marcando no eu muito forte, ou então no nós, né? Indicação de certeza, ou seja, quando ele quer asseverar aquilo que ele está dizendo, ou seja, ele quer dar a ideia de que ele tem certeza, ou para afirmar ou para negar. Eu não sei se a gente já teve aula aqui de modalização, gente, com vocês, eu não me recordo. Sei que eu já dei este assunto esse ano. Não sei se foi na EJA 6 ou 7, mas enfim. Tem a ver com esse procedimento. No artigo de opinião, em especial, esses modalizadores do discurso são muito empregados. São palavras, expressões, às vezes até orações, que deixam transparecer o posicionamento do interlocutor, seja para expressar uma certeza, nessa certeza ele afirma ou ele nega, seja para expressar em relação a uma terceira pessoa uma obrigatoriedade, tá? Uma necessidade, seja para expressar a afetividade. Essa afetividade não quer dizer amor, não. Às vezes é indignação, é raiva. Quando ele diz, por exemplo, isso é um absurdo, você tem um modalizador que indica revolta, tá? Outra palavrinha que vai indicar aí um sentimento, né? Se o articulista diz infelizmente, no mínimo você vai entender que ele está decepcionado. Então, essas marquinhas aqui, ó, são claras no artigo de opinião. Você precisa também aprender a reconhecê-las. Indicação de certeza, sem dúvida, indubitavelmente, está claro, é certo, é indubitável. E outras expressões do tipo, ó, é indiscutível, é inconteste,
e etc. Olha que massa, ó. Outra que você pode utilizar com segurança para dar ideia de certeza. Com efeito. Gente, cuidado para tu não confundir com efeito com como é feito, pelo amor de Deus. Como diz a minha amiga Idalene maravilhosa. Não confunda, como foi que ela disse, meu Deus. Meu Deus, essa expressão é engraçada. Freio de Damião com freio de caminhão. Achei engraçado. Por quê, gente? Porque com efeito é a mesma coisa de você dizer, na verdade, certamente, sem dúvida. Olha só. Quando você emprega a expressão como efeito, é a mesma coisa de você dizer como consequência, como resultado. Entendeu? Então, é bem diferentão. Então, para dar essa indicação de certeza, pode utilizar também com efeito e outras expressões similares. Claro que esse quadro aqui apresenta um resumo, uma síntese, né, das palavras, expressões e até orações que você pode utilizar para indicar, tá? Essas noções de sentido aqui no artigo de opinião. Indicação de probabilidade, provavelmente, me parece que, estou certo, aliás, não estou certo, eu acho, né, os famosos achismos. Tudo indica, é possível, é provável, expressões similares, tá? Acréscimo de argumentos. Bom, você vai acrescentar uma ideia nova aí na progressão do artigo, né? Então, você pode utilizar articuladores vários, isso é operador argumentativo mesmo. Além do mais, além disso, ademais, o chiquérrimo que eu amo, outro sim. Olha, gente, que fino. Você pode utilizar outro sim. Essa palavrinha aqui top. Tá? Tudo isso para marcar adição. Tem alguns que utilizam a expressão oracional, vale acrescentar. Tá? Indicação de restrição. Olha, entenda essa restrição aqui como também, gente, é uma oposição. Esses articuladores do discurso, ó, esses operadores argumentativos todos, podem marcar essas ideias. Oposição, restrição, ó, ressalva, contraste, quebra de expectativa e por aí vai. Então, para marcar essas ideias, você pode utilizar mas, porém, todavia, contudo, não obstante, entretanto, apesar de. Lembrando que mas, porém, todavia, contudo, numa conjuntura de coordenação, ou seja, aqui você vai ter períodos compostos por coordenação, tá? Lembrando que no texto argumentativo, como é o gênero artigo de opinião, você tem muito mais predominância, entenda bem, de subordinação. E apesar de, não obstante, principalmente marcando a relação de concessão numa estrutura de subordinação. Eu vou até colocar aqui para você lembrar, tá? Aqui nós temos coordenação e temos também a subordinação. Olha aí. Organização geral do texto, hierarquização das informações. Fazendo aqui um link com o que é cobrado na redação em termos de competência, essa hierarquização, organização, interpretação, seleção de argumentos, está lá na competência 3, a competência do projeto de texto, tá? Então, organizar é a mesma coisa, de certa forma, de hierarquizar. Ou seja, você vai organizar os argumentos por relevância e hierarquizar, tá? Olha aí, ó. Inicialmente, primeiramente, segundo lugar, por um lado, por fim, por outro lado. Gente, aí você me pergunta, mas, seu Flávia, se eu quiser organizar meu texto argumentativo, meu artigo de opinião, tenho que usar isso aí? Não, não tem que não, gente. Veja que um texto, seja ele qual for, tô falando texto verbal, né? Oral ou escrito, ele não é, vamos dizer, uma forma. A gente tem uma estrutura em que pelo menos os elementos gerais têm que predominar. Por exemplo, estou falando de quê?
o artigo de opinião ele tem uma estrutura de organização em prosa, ou seja, um texto realmente escrito em parágrafos. Ele tem que ter opinião, porque senão não faz sentido falar em artigo de opinião, entendeu? Tem algumas coisas realmente que são rígidas. Agora, dizer que o texto só está organizado. Se você começar o parágrafo de desenvolvimento 1, inicialmente, em primeiro plano, em primeiro lugar, não, negativo. Claro que isso ajuda, mas também não quer dizer que seu texto seja desorganizado se você, por acaso, não utilizar isso aí, tá? Isso aqui é sugestão. Introdução de conclusão. Bom, essa é a parte final do texto, que normalmente... Aliás, retiro o que eu disse. Você pode concluir cada parágrafo que você escreve. A gente sabe que na argumentação é assim, né? Artigo de opinião, dissertação escolar, manifesto, carta aberta, funciona assim. Então, na verdade, a conclusão, ela não se resume ao último parágrafo do texto, ao parágrafo que encerra a argumentação. Não. Ela pode ser feita em cada parágrafo que compõe o texto. Então, um parágrafo em si, a gente até conversou sobre isso, né? Ele tem, aliás, um texto. Ele tem a introdução, vou colocar aqui nos moldes de um artigo, que cabe em 30 linhas, tá? Ele vai ter o desenvolvimento 1, parágrafo desenvolvimento 1, o parágrafo desenvolvimento 2 e a conclusão. Independente, gente, de que tipo de parágrafo seja, de introdução, desenvolvimento 1, 2 ou conclusão, você vai ter, dentro de cada um deles, as partes que são evidentemente pertinentes a um parágrafo argumentativo. Ou seja, dentro de cada um deles você vai ter o tópico frasal, que não é nada mais que a ideia central desse parágrafo, tá? Que a gente chama de proposição. É o que vai realmente iniciar o parágrafo. Beleza? A gente vai ter a fundamentação dentro de todos eles. Olha aí. Fundamentação. Aqui você vai ver as estratégias argumentativas, né? Propriamente ditas, o que a gente chama de desenvolvimento, ó. Tá vendo? E o fechamento. Ou seja, a conclusão. Tudo isso para mostrar para você que você não vai concluir somente no final do texto. Não existe isso. Então, para marcar que você está concluindo um texto, uma dissertação escolar, artigo de opinião, qualquer um, você pode utilizar isso. Assim, finalmente, para finalizar, concluindo, enfim, em resumo. Claro que algumas dessas expressões, evidentemente, não são tão bem-vindas. Na dissertação escolar, por exemplo, eu não colocaria para finalizar. Não acho que seja uma expressão apropriada para o gênero. Mas o artigo de opinião, de certa forma, embora costume ser escrito em registro formal, tá? Ele é mais, vamos dizer assim, elástico, ele é mais flexível nesse aspecto, tá? Então, no artigo de opinião, expressões como essas, beleza. Enfim, cabe a nós lamentarmos a situação em que o país se encontra. Enfim, cabe a nós nos alegrarmos por perceber que atitudes estão sendo tomadas. Depende do contexto, depende do tema, né? Então, veja que como esses elementos são importantíssimos, gente, tá? Para a construção do gênero que está sendo aqui a nossa base hoje. A tomada de posição é nada mais do que a opinião, tá? Aqui você tem uma modalização, asseveramento, indicação de possibilidade, probabilidade, enfim. Tudo bem, cheiros? Tudo certinho? Entrando aí nas profundezas do artigo de opinião. Olha a Mafaldinha. Vamos aqui agora ativar um esquenta, um esquentinha. Nós vamos analisar essas questões aqui, tá? 1 e 2, com base nesse texto de um dos maiores articulistas, Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman. Olha só o que ele diz. Ô, gente, esse artigo de opinião dele, esse pedaço é triste, viu? Caiu no Enem. Olha aí.
Pesquisa da Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo, mostrou que quase metade dos alunos que ingressam nos cursos de licenciatura em Física e Matemática da universidade não estão dispostos a tornar-se professores. Meu Deus. O detalhe inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente para formar docentes. Veja o paradoxo. A criatura está fazendo licenciatura, mas não quer dar aula. Meu Deus. Será por quê? Não vamos julgar, vamos entender, né? A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, fica difícil conseguir bons profissionais, né? Ou seja, se os alunos que fazem licenciatura quer dizer um curso superior que te dá licença para que você possa professorar, nenéns, lecionar dentro da sua área de formação. E esses estudantes não querem. É isso que ele está dizendo. Essa pesquisa, esse dado concreto da realidade, demonstrou que estudantes dos cursos de Física, Matemática da USP não querem dar aula mesmo fazendo licenciatura. Então é paradoxo, né? Agora vamos ver o porquê disso. Resolver essa encrenca é o desafio. Salários são, por certo, uma parte importante do problema, mas outros elementos, como estabilidade na carreira e prestígio social, também influem. O artigo não está por completo aí, né? Ele vai explicar ao longo do artigo que eles não querem ser professores porque, na visão deles, o profissional não é reconhecido socialmente, não é bem remunerado e, por isso, trocando em miúdos, é desrespeitado, né? Então, vejam como ele defende claramente e utiliza, né, os elementos aí que vão demonstrar a opinião dele. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar aqui os elementos articuladores. Eu vou usar aqui o marca-textinho amarelo. Não, esse mais aqui. Pronto, olha aí. Pesquisa da Faculdade de Educação da USP mostrou que quase metade dos alunos que ingressaram nos cursos de licenciatura em Física e Matemática da universidade não estão dispostos a tornar-se professores. Ele começa com uma asseveração, procedimento de afirmar que esses alunos não estão dispostos a tornar-se. É um fato. Isso não é opinião. Agora, essa opinião, aliás, esse fato se baseia em quê? Em uma pesquisa. É um dado concreto da realidade. Quando ele diz o detalhe inquietante, ou seja, o que provoca inquietação, o que incomoda, ele já está aqui mostrando uma postura mais... Desculpa, gente. Mais personalizada, né? O inquietante é que licenciaturas foram criadas exatamente, aí ele usa a palavra exatamente como modalizador, de certo, para formar docentes. Então, ele mostra um incômodo aí, né? A dificuldade é que, se os estudantes não querem virar professores, aí ele usa aqui uma oração condicional, se os estudantes não querem virar professores, fica difícil conseguir bons profissionais. Quem pode contestar isso aí? Não é verdade? Como é que um professor que não quer ser professor vai ser um bom profissional? Qualquer profissional que não queira fazer o que ele está fazendo, não vai ser um profissional de sucesso, não vai ser feliz, não vai render, né? Resolver esse encrenca é o desafio, Ele afirma com segurança, utilizando, inclusive, bastantes verbos no modo indicativo, no presente, né, para marcar a atualidade da discussão, e é atual, gente. Apesar desse artigo ser de 2012, a coisa foi pior, porque eu estou em sala de aula há 26 anos, e quando eu entro nas minhas salas de aula de pré-vestibular, de alunos de terceiro ano, e eu pergunto quem quer ser professor, se um levantar, é muito. Agora, se eu perguntar quem quer ser médico, então é uma realidade. A educação do nosso país, infelizmente, ainda não é valorizada como deveria. É isso que ele está discutindo. Como é que a gente vai ter professores ou manter a licenciatura, o dar aula como profissão do futuro, se a gente não valoriza esses profissionais? Se a gente não paga bons salários, se socialmente professor é sinônimo de coitado, né? Óbvio que a coisa já melhorou muito.
Mas, infelizmente, a realidade é esta. Então, ó, quando ele diz salários são, por certo, uma parte importante do problema, ele ativa uma interpretação. Ou seja, esses alunos não querem ser professores por quê? Porque o salário não agrada. Olha aí, ó. Ê, Graça, mulher arrasou, gostei. Nossa aluna Graça, que desde a 7 quer ser professora. Bem-vinda, gata. Tô contigo no abro. Amo minha profissão. É muito bom, gente. Pode ter certeza que quando você faz com amor, dá certo. Olha aí. Então, ele coloca aqui que os salários são um desafio, né? Então, dá a ideia de que os professores não ganham bom salário. Ou pelo menos a regra é não ganhar bons salários. Os que ganham, claro que ganham. Infelizmente, são exceção ainda, né? Aí a gente tem um mas aqui, ó, que você viu lá atrás nos operadores argumentativos, marcando a contra-argumentação, ó. Mas outros elementos, né, como estabilidade na carreira, ou seja, numa carreira estável, e o prestígio social, ou seja, não são reconhecidos socialmente, também influem para esse quadro agravante, para esse quadro inquietante. Então, gente, está muito bem organizado, né? Um artigo de opinião. O Eli Schwartzman é incrível, eu leio vários artigos de opinião dele, inclusive uma polêmica, né? Acho que foi ano passado. Deu uma polêmica danada, um artigo de opinião que ele escreveu na Folha, né? Teve até processo. Cara, polêmico mesmo. Olha aí. Bom, vamos lá para a questão Enem. Identificar o gênero do texto é um passo importante na caminhada interpretativa do leitor. Ou seja, você viu que o autor desse pequeno texto, ele expressa claramente uma opinião acerca de quem estuda licenciatura, mas não quer ser professor, né? E vai justificando o porquê disso. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção, ou seja, quem produziu, por onde circulou, você já viu que era um grande jornal brasileiro, Folha de São Paulo, né? Quem produziu, tá aqui o rapaz, Eli Schwartzman, é o nome difícil, Schwartzman, pronto, falei. Ele é um dos redatores da Folha de São Paulo, tá? É um dos mais importantes. Para isso, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção. Reconhece-se que esse texto pertence ao gênero artigo de opinião, ou seja, olha só, o enunciado da questão já diz que é um artigo de opinião, gente. Olha só. Então, você não vai ter muito trabalho. Agora, o que faz com que nós reconheçamos este texto como artigo de opinião? É o suporte do texto, o fato dele ter circulado num jornal de grande circulação? Gente, isso não é suficiente, né? Vou te explicar por quê. Tu acha que todo texto que circula num jornal é um artigo de opinião? Não. Vocês viram o tanto de gênero que circula aqui na esfera jornalística, o tanto de gêneros. Você viu? Tirinha, charge, artigo de opinião, editorial, carta do leitor, crônica. Tem tanto, gente. Cruzadinhas. Então, não é o suporte do texto. É o lugar atribuído ao leitor, interessados no magistério, primeiro. O artigo de opinião fala claramente em pessoas desinteressadas no magistério. Então, não é um lugar atribuído ao leitor, ou seja, o leitor desse texto não é necessariamente alguém que queira dar aula ou que não queira dar aula. É qualquer pessoa que se interesse por educação. Então, não é bem isso. Letra C. Tema tratado, problema da escassez de professores. Sim, o tema é esse, é verdade. Mas esse tema só poderia ser explorado no gênero artigo de opinião? Não poderia ser explorado numa dissertação escolar? Numa crônica argumentativa? Claro que poderia. Então, não é o tema. É a função do gênero refletir sobre a falta de professores? Olha, a função de um artigo de opinião é fazer refletir, é fazer com que a pessoa pense sobre o que está escrito e principalmente se sinta convencida, né? Ou é a linguagem empregada pelo autor, que é formal e denotativa, ou seja, é uma linguagem que respeita as regras da gramática normativa e é direta, objetiva. Daqui não tem como você interpretar outra coisa. E aí, função do gênero, porque a gente já eliminou as outras, né? De C para cima, ou linguagem. E aí, neném, o que vocês acham? Letra D ou letra E? Vamos ver a resposta do Enem? Tcharam! Olha aí. Função do gênero.
Perceba que nem todo gênero vai se voltar para reflexão, mas o artigo de opinião tem como um dos propósitos fazer com que o leitor reflita. Para isso, ele vai apresentar posicionamento, ele vai apresentar estratégias para sustentar esse posicionamento, as famosas estratégias argumentativas, e o objetivo final é o convencimento do interlocutor. Então, a gente fica pensativo, né? Quando a gente lê algo sobre isso, tá bom? Não é a letra E que fala em linguagem empregada pelo autor, porque não é o fato de eu avistar aqui o registro formal, o registro padrão, que faz desse texto um artigo de opinião. Não. Linguagem formal eu tenho também vários gêneros, mas eu posso perceber que nem todo gênero faz refletir, o artigo de opinião faz, tá? Tudo bem? Ótimo. Bora lá. Para a nossa segunda, gente, tá marcado errado, tá? Mas é a letra D mesmo, a primeira que apareceu. Foi vacilo meu, desculpe. Bora lá para a segunda. Os articuladores do discurso, que foi o que a gente trabalha hoje, né, na estrutura do artigo de opinião, indicam certos posicionamentos do emissor, ou seja, como o emissor, o locutor, o articulista marca a sua posição, a sua tomada de posição no texto. Então, qual dos elementos em destaque é indicativo de certeza? Ah, gente. Aí a letra A apresenta que destacado, a letra B apresenta para, não precisa nem tu ler tudo não. A letra C apresenta o advérbio não, a letra D apresenta essa e a letra E apresenta por certo. Então, claro, não tem certeza, mas nega. Certeza, certeza, tá aqui na letra E. Resposta correta. Já já a gente volta para nossa aula de oficina. Até logo. Tchau, tchau.